Boa tarde a todos, tudo bem com vocês, né? Gostaria de desejar a todos a paz do Senhor Jesus, Shalom, né? Vamos esperar os nossos amigos, irmãos, filhos estarem entrando na live. Hoje nós vamos estar fazendo a última live falando sobre frequência dimensional de sons de eternidade, né? E hoje nós vamos falar sobre as toxinas, amém? Sobre as toxinas que são liberadas dentro de nós. Semana passada nós tentamos gravar com a Franciene e não conseguimos, né? E hoje eu creio que vai dar tudo certo. A Franciene daqui a pouco vai estar entrando aí, já vou mandar o convite aqui para ela. E ela vai estar entrando ao vivo aí para estar falando um pouco sobre essas toxinas em nome de Jesus, tá bom? E eu queria te convidar, antes de hoje, hoje é sábado, eu quero desejar Shabbat Shalom a todos, né? Nós estávamos pela manhã no Café de Pastores, ali na Igreja da Plenitude de Vida, em Budas Artes, com o apóstolo Alberto, amém? E sua equipe de pastores. Shalom, Carlos, que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo, né? E que hoje o Espírito de Deus venha ministrar poderosamente o teu coração. Então, estávamos ali em Budas Artes, no Café de Pastores, com o pessoal da Sociedade Bíblica, e o nosso maior compromisso é com o reino, tá bom? E já estamos aqui gravando a live para nós conseguirmos falar sobre essas substâncias, né, tóxicas que acaba nos atrapalhando em nome de Jesus, amém? Então, eu queria pedir agora para você estar aí compartilhando esse vídeo em nome de Jesus com seus amigos, compartilhando esse vídeo nas redes sociais da igreja, convidando like aí, né? Quero desejar paz aí para a pastora Jaciara, para o Samuel Ramos, né? Olha ela aí, hoje ela conseguiu entrar, que bênção. Paz, Franciene. Tudo bom? Tudo. Amém? Seja bem-vinda. Obrigada. Paz, Senhor, gente. Amém? Eu vou... consegui. A Franciene está se apresentando e daqui a pouco eu termino de fazer meus comunicados e a gente já entra na live falando sobre frequências de som de eternidade, sobre as toxinas que atrapalham nós viver no reino, né, Franciene? Sim. Bom, pode se apresentar aí, Lin. Para quem não me conhece, eu me chamo Franciele, tenho 14 anos de idade, sou missionária itinerante e também sou levita e venho do Ministério Evangélico Família no Altar. É isso. Amém? Então, gente, vou deixar um convite para vocês. Amanhã, nós ainda estamos... Amanhã o pastor Tiago vai estar entrando na nossa igreja sede, na rua aqui do Lacete, do 270, às 18h20, aqui Residencial Cocaia, na região do Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Você é nosso convidado, está lá, amém? Recebendo de Deus uma palavra, abrindo a sepultura dos mortos. Você amém. Pode falar que tema estranho, mas Deus ele quer tirar pessoas de vales, de sepultamento, que já morreram espiritualmente, e Deus ele quer trazer você de volta para a presença e para o centro da sua vontade, amém? Ou você pode também estar indo às 9 horas da manhã, na Rua 10, número 93, Jardim Monte Verde. Shalom, Frailan, que Deus te abençoe, seja bem-vindo, amém? Que Deus fale com você poderosamente, amém? Ali na região Jardim Monte Verde. Ou lá na cidade de Jandira, com o pastor Marcos e pastora Marimide, na Rua São Caetano do Sul, número 50, bom? Vamos orar nesse momento, amém? Nós vamos orar para entrar nessa live falando sobre aquilo que é tóxico, aquelas toxinas que nos impedem de nos desenvolvermos no reino. Então, eu gostaria que você que está aí na sua casa, você feche os seus olhos, amém? Você vai orar. Você que está aí no seu trabalho, que pode fechar os seus olhos por um momento, você vai fechar os seus olhos. Se você está no carro, você vai entrar em espírito de oração. Não feche os seus olhos no carro, por favor, hein? Se você estiver no ônibus, no trem, no metrô, que aonde essa frequência de som chegar, através das redes sociais, do Facebook e do YouTube, que venha servir como referencial de vida para você, tá bom? A paz, Robert, a mãe da Fran está aí assistindo, que Deus abençoe. Todos vocês, vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Nesse momento de oração que eu me coloco aqui diante da tua presença, Senhor, eu quero apresentar essa live nas tuas mãos. Quero apresentar a vida da Franciele, quero apresentar sua família, quero apresentar, Senhor, a minha família, a minha casa nesse sábado. Senhor, que o Senhor libere a bênção de Shabá sobre as nossas vidas, porque a tua palavra diz que o Senhor, no 7º dia, depois de ter terminado a sua obra, o Senhor abençoou o Shabá, Senhor, e santificou. Meu Deus, e que cada um de nós venhamos ser alcançados pela frequência de som que estamos aí. Pai, essa pessoa que está no leito de enfermidade, meu Deus, eu apresento o tio da minha esposa, o Antônio. Eu apresento, ó Deus, a prima da minha esposa, ali a Fernanda, que está ali no estado de Minas, Senhor, internada naquele hospital. Apresentamos... Amém, Senhor. Então eu peço que o Senhor faça a visitação agora. Meu Deus, na vida de cada um dos teus filhos agora, pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor opere, Senhor, vá operando as tuas bênçãos. Senhor, nesse momento eu quero apresentar a família, Pai, da Fernanda, da minha esposa. E quero pedir, Senhor, que o Senhor venha trazer o fortalecimento pelo teu Espírito Santo nesse momento, para que nós possamos viver, ó Deus, o teu milagre para a glória do teu nome, porque o Senhor é bom e a tua vontade é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos começar, amém? Primeira coisa que eu queria falar, né? Semana passada eu comecei falando sobre as frequências tóxicas e hoje, né, sobre coisas que nos deixam fora do reino de Deus. E tem um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías, que vai dizer assim, que um menino se nos deu, e o seu nome é Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Amém? E eu vou pegar essa palavra príncipe da paz, porque só existe príncipe se existir um reino. Amém? E esse reino é um reino de paz. E Jesus é o rei da paz, ele é o príncipe da paz, e Deus, o eterno, ele é o rei do reino de paz. E nós entendemos que a paz, ela é um reino. Então, se ela é um reino, ela é um ambiente. E muitas pessoas hoje, Fran, estão dentro da igreja, servindo a Deus, Sim. Mas não tem paz. Sim, verdade. E eu queria que você compartilhasse um pouco assim, desse ambiente de paz, esse período que você tem vivido, em nome de Jesus. Bom, eu tô fazendo um estudo, é o 3º dia. Ontem eu fiz o 3º dia que eu tinha dado uma pausa porque eu tava em semana de prova. Mas ontem eu fiz o 3º dia do meu estudo e o 3º dia foi o mais longo, que eu ocupei 2 páginas do meu caderno para fazer. Mas o senhor tem razão, tem muita gente que está na igreja hoje e não tem a paz no coração. Não tem a paz do Espírito Santo. E essas pessoas, ela têm o coração perturbado. Não o coração perturbado de... só aquelas pessoas que estão endemoniadas. Tem gente que fala só aquelas pessoas que estão endemoniadas que têm um coração perturbado. Mas não é, irmãos. Às vezes, o nosso coração ele está com uma manchinha, mas ele está intoxicado porque a gente está na igreja e fala assim, eu sou crente, mas não gosto daquele meu parente. Eu sou crente, mas não gosto daquele meu vizinho. Eu sou crente, mas não gosto daquela pessoa. Isso intoxica o seu coração. Isso deixa o seu coração doente. Isso tira a paz de Cristo de você. Isso deixa você magoado. É mágoa, é raiva, é ódio, tudo isso tira a paz. Mas Jesus, ele diz, eu deixo a vocês a minha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. Se Jesus ele fala que não dá a paz que o mundo dá, é porque a paz do mundo é uma paz temporânea. É uma paz de 2 dias ou uma paz de meia hora. Mas a paz de Jesus é uma paz de séculos. É uma paz inexplicável. Verdade. A paz de Jesus ela é uma paz maravilhosa. E tem muita gente que não tem essa paz, porque a pessoa ela vive brigando, ela vive falando palavrão, ela vive com o coração intoxicado. E essa pessoa, ela quer intoxicar outras pessoas também. Como que intoxica outras pessoas? Olhando na cara da pessoa, pegando e falando assim, você não presta, você não é nada, some daqui. Isso
entra na nossa mente, a partir do momento que entra na nossa mente, desce para o nosso coração, deixa o nosso coração intoxicado. E isso vai tirando a paz do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai se afastando da gente. Ele vai se afastando por causa da intoxicação que está no nosso coração. Que a gente está com o coração tão entupido, tão cheio de problema, tão cheio de mágoa, tão cheio de raiva, que a gente não consegue deixar isso aos pés de Jesus, porque o Espírito Santo, ele está na porta, ele está batendo, ele está dizendo, me deixa entrar. Me deixa entrar para fazer uma obra dentro de você, mas você está com o coração tão intoxicado ao ponto de você não ligar, não ouvir. O Espírito Santo, ele está tão longe que você não ouve o que ele está dizendo. Você não ouve o que ele tem a dizer para você, porque o seu coração ele está cheio de lixo. E como você limpa o seu coração deixando a paz de Cristo habitar? Perdoando. Primeira coisa que você deve fazer, mesmo você tendo toda a razão, perdoe. Porque o perdão vai fazer o seu coração ser limpo. Você pode estar ali, jurando para aquela pessoa, falando, eu sei que eu deixei isso daqui aqui, isso daqui tinha que estar aqui, mas você tirou daqui e colocou lá. E a pessoa está falando que não e você está falando que sim. Você está certo e a pessoa está errada. Mas a pessoa vai falar que está certo e você está errado. Então, cabe a você ceder. Um dos dois lados tem que ceder. E aquela pessoa que está com o coração intoxicado, ela não vai ceder. Você tem que ceder. Você tem que ceder, pegar e falar assim, não, então tá bom. Se você tá falando, tá bom, me desculpa. Tá, vai mesmo. E isso vai limpando o seu coração. Você pede desculpa. E cada vez que você vai pedindo desculpa, o Espírito Santo, ele vai tirando. Ele vai tirando de dentro de você isso. Isso vai limpando o seu coração. Mas tem uma forma que limpa o seu coração de vez, assim, se você realmente confiar, é você chegar aos pés de Jesus e se humilhar. Você orar, você soltar tudo e falar, Senhor, eu estou com meu coração assim, assim, assim. Você tirar daqui de dentro e jogar aos pés de Jesus. Você tira e deixa. Você não tira e coloca de novo. Você tira e deixa. Isso fora do teu coração. Porque se isso ficar dentro do teu coração, isso vai intoxicá-lo. Isso intoxicando o seu coração, ele vai ficar mais sujo do que ele já é. E você vai acabar não tendo espaço mais para adorar, para ter vontade de ler a Bíblia, para ter vontade de jejuar, para ter vontade de fazer nada que convenha a Deus. E o estudo que eu fiz ontem... Quer falar, pastor, alguma coisa? Eu posso continuar? Pode continuar, daqui a pouco eu falo. Faz. E o estudo que eu fiz ontem, ele diz que, tipo assim, as pessoas de 80, da década de 80, de 90, elas eram mais espírito. Sim. Elas eram mais espírito porque elas se machucavam e elas falavam, ah, deixa. Hoje em dia a gente bate o dedinho na quina da porta. A gente já vai no médico e fala, doutor, acho que eu tô morrendo. Hoje em dia a gente faz as isso. pessoas elas são mais almáticas, né? Elas são mais alma. Sim, isso mesmo. Então, as pessoas antigamente andavam em espírito, razão. Hoje em dia, muitas da gente estão nas drogas, estão com o coração intoxicado, estão em tudo isso porque elas andam na alma. E a alma é sentimento, a alma é carne. A alma quer tudo o que a sua carne quer. A alma não quer o que o teu espírito quer, a alma quer o que a tua carne quer. Então, isso vai apodrecendo o teu espírito. E eu li também de um moço que eu gosto muito de assistir quando eu vou fazer estudo. É o Dave Leonardo. E ontem eu estava assistindo e é a segunda vez que ele cita essa palavra. Eu coloquei essa palavra no meu coração. Que é tempos difíceis geram homens fortes. E homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos.
E isso tudo é um ciclo que convém. Isso, Isso- isso é uma grande verdade. É verdade, porque se nós formos pegar, né, Fran, a Sim, geração dos nossos pais, os nossos pais vieram de tempos muito difíceis. sim, E os nossos pais eram pessoas que foram criados, alguns na roça, né? E eles tiveram que trabalhar muito cedo, sim, cuidar de casa, ter que ir para a roça para ajudar os seus próprios pais. Muitos não tiveram estudo, mas é uma geração forte a geração dos nossos pais. E se nós sim. olhamos a Era uma nossa geração geração forte. hoje, a geração que foram gerados desses pais da década de 60, 70, 80, que as pessoas que têm hoje são pessoas fracas, depressivas. Sim, Hoje nós estamos vivendo uma onda de suicídios, de é pessoas a que estão alma. se automutilando, Sim, porque os tempos são fáceis. realmente. Aí a alma opera, porque não cria homens Fortes. fortes Sim. e cria pessoas fracas. Aí por E isso essas que. fraquezas levam as pessoas a viver sem essa paz de Cristo. Sim, e por isso que hoje em dia tem muitos Pode pais falar. que eles são razão, porque eles viveram numa década difícil e o filho é alma. E como o filho é alma, o pai ele fala, você não vai fazer isso. E o filho fala, eu vou. Porque a alma, ela teima. O espírito ele é razão, então ele fala, você não vai, você não vai. Então a alma ela tem que obedecer o espírito. Só que tem muitos filhos que obedecem o pai e acabam desenvolvendo depressão, porque eles são alma, eles são mais frágeis. E as pessoas, antigamente, elas eram espírito. Elas Aham. andavam em espírito. Então, isso é um ciclo que se segue. É um ciclo que Sim. se segue em torno de tudo isso. Também, ontem eu estava fazendo outro estudo, o mesmo estudo também, que ele diz que tem um processo na nossa vida, né? Todos nós temos um processo, há tempo de plantar, e há tempo de semear e há tempo de colher. Só que isso espiritual, eu tô falando isso espiritualmente, Aham. que quer dizer você, um exemplo. Não um exemplo. Você tá ali, você tá trazendo ações. Ações de estar sorrindo são é o que você está pensando em ser. Agora, suas reações é o que você realmente é. E também para a gente controlar as nossas emoções, da intoxicação, é um jeito de controlar as nossas emoções da intoxicação, é revendo as suas reações, não as suas ações. Porque as suas ações é quem você quer ser. As suas reações é quem você é. É uma verdade. Então, se você colhe, se você planta ódio no passado, você vai colher ódio no futuro. E você não vai entender. Mas você Sim. vai estar. É porque é a lei da semeadura, né? Se você Sim, planta, você semeia. sim. Se você plantar banana, você não vai colher abacate. Se você plantar banana. É, tem que colher o que plantou, isso é o fato, né? Hoje eu Sim, estava comentando com uma das nossas pastoras, incluindo com a minha esposa, que Provérbios ele vai dizer o seguinte, Salomão escrevendo aos Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. sim, E a gente pega esse texto de Provérbios e entende sabedoria como alguém que tem conhecimento, que tem estudo, que tem todo um aspecto de, vou colocar assim, uma conotação de estudos, né? é. Só que a palavra original, escrita lá por Salomão, está escrito assim: a mulher sóbria edifica a sua casa, e a ludibriada a destrói. E como nós estamos falando dessas toxinas, que é essa falta de paz, que a paz de Cristo, só a paz de Cristo pode trazer, o que Salomão está querendo dizer para nós? Ele está dizendo assim, olha, a mulher sóbria, aquela que não está embriagada, ou seja, aquela que não perdeu o sentido Sim, da vida, ela não perdeu o juízo. E hoje nós observamos que muitas mulheres, eu vou usar o aspecto mulher, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre os homens sim. também, sobre os filhos, amém? Mas a gente percebemos que muitas mulheres,
elas elas estão embriagadas. Sim. Mas isso é uma embriaguez da alma, como você começou a falar, e não uma embriaguez do espírito. Então, essas mulheres vivem enciumadas. Muitas, elas têm carências porque não tiveram o afeto de pai. Sim. Né? Tiveram grandes problemas na sua juventude, na sua formação. E aí o que acontece? Então essa mulher ela está embriagada, a sua alma está embriagada, Sim. então ela não está sóbria. Ela perdeu a sobriedade, então ela acaba destruindo a família, ela acaba destruindo o seu lar, acaba destruindo todo o aspecto, né, daquilo que Deus projetou para ela, que Deus programou para ela, justamente porque ela não é sóbria, ela está embriagada. Às Essa vezes, embriaguez da alma. sim, às vezes cai Sim. até na traição, no homossexualismo mesmo. Isso. Porque a alma, ela tá sem Né? sentido, né? Tá Uhum. sem pra onde ir, pra onde andar. Então, isso que você falou é muito sério. Uma falta de identidade, da lucidez da alma, leva a pessoa abandonando seus esposos, abandonando sua casa, para estar tendo uma relação homoafetiva. Por quê? Sim. Por causa dessa embriaguez de alma. Aí a Bíblia, aí, como a palavra ela é muito clara, e ela diz assim, mas a sóbria, a mulher sóbria, ela edifica a sua casa. Então, uma mulher que não é ciumenta, uma mulher que sabe quem ela é, qual é a sua posição dentro do lar, qual é a sua posição em relação aos seus próprios filhos, a qual é a sua posição em relação ao marido. É aquela pessoa, aquela mulher companheira, amiga, né? E que hoje a nossa sociedade fraca, porque foi criada em tempos bons, acabou desenvolvendo essas questões de alma. Né, Sim, Fran? Então, realmente. essa paz está sendo roubada justamente por causa disso. Vive muita alma, né? Vive muito em. Como que eu posso dizer? Não vive na razão, ela vive mais no sentimento. Então isso acaba atrapalhando, né? Porque tem muitas mulheres hoje em dia, eu vou colocar na situação do feminismo, acho que é assim que se fala. Muitas mulheres hoje em Movimento feminista. Isso, muitas mulheres hoje em dia são feministas porque elas vivem na alma, porque elas não querem seguir o cronograma de 90, de 80, de 70, porque elas se acham no direito de serem superiores aos homens, de serem igual aos homens, de não ter que precisar cuidar de casa, de não ter que precisar estar cuidando de filho. Elas querem se sentir independente. Porque elas estão seguindo Verdade. a alma, elas não estão seguindo a razão. Porque as mulheres de 70, de 80, elas arcavam com os seus deveres. Sim. Se elas tinham filhos, elas cuidavam. Pode falar, pastor. Forte isso que você falou. Muito forte o que você falou, Fran. Que o movimento feminista hoje, ele está destruindo a família. Sim. Também, sem perceber, está destruindo as mulheres. Sim. Por quê? Porque a mulher, ela foi criada por Deus, anatomicamente, geneticamente falando, para aguentar uma pressão emocional. E o homem foi criado anatomicamente, projetado por Deus, para aguentar uma pressão física. Aí o que acontece com essa falta de identidade? As mulheres, elas não foram feitas para aguentar essa é a força, né? Que a gente fala que o homem é forte, a mulher é o sexo mais frágil. E elas não foram projetadas por Deus fisicamente para aguentar essa pressão física, mas a emocional. E essa inversão de valores está gerando homens fracos e mulheres muito fracas. Por isso que hoje nós vamos observar, eu estudei, fiz um curso de 2 anos de psicanálise, né? E a gente estudando na área da psicanálise, essa é a geração que nós vemos que mais tem pessoas depressivas. Sim. Tanto homens quanto mulheres. Hoje, as doenças que são diagnosticadas nos hospitais vai para o hospital, chega lá, o médico está com crise de ansiedade, está com depressão. Mas Sim, por quê? doença Por causa de alma. dessa
mudança, né? Essa pressão. A mulher não foi feita para aguentar essa pressão física, ela está tendo que suportar essa pressão física por causa do movimento feminista, então ela se posiciona como uma mulher forte e empoderada, que é o que o movimento feminista fala, e acaba desenvolvendo doenças psicossomáticas, que são doenças da alma. Da mesma forma, o homem. O homem, quando ele se traveste desse feminismo, querendo ser o sexo mais frágil, ele não foi feito para isso. Então, ele tenta suportar as dores emocionais, os problemas, o peso emocional, sim, e ele anatomicamente não foi feito para isso. Então, ele também desenvolve essas doenças psicossomáticas forte, e acaba tendo que, muitas das vezes, tomar tarja preta. E uma das coisas que eu aprendi na psicanálise é que a ansiedade é saber aonde eu posso chegar e não ter força para me direcionar ao alvo. Então, muitas pessoas estão nessa situação dentro desses movimentos aí feministas, dentro dos grupos de homoafetividade, que é o grupo GLBTQIA+, e algumas siglas a mais eu não sei, mas esses movimentos estão destruindo. Isso tem se tornado uma frequência tóxica para destruir as pessoas, para destruir famílias e para destruir vidas. As pessoas estão tirando suas próprias vidas com muita frequência, porque não tem a paz que vem de Cristo. Sim. E a paz nós só temos em Cristo. Aí o senhor percebe como isso se encaixa na intoxicação do coração? Sim. Porque a própria alma intoxica a razão. Verdade. A própria alma deixa a razão triste. Intoxica a razão, intoxica o coração. É tanta coisa que a pessoa tem que guardar na mente que ela tá lá. Algum parente te falou alguma coisa, você fica lá martelando por tempos e tempos. Até que você guarda isso no seu coração e quando você vê aquele seu parente de novo, você fala que não vai falar com ele. Aí já desceu pro seu coração. Verdade. Já desceu o ódio. Já desceu a raiva. A tristeza, a mágoa, a depressão, a ansiedade. Por causa dessa mudança. Verdade, por causa dessa mudança. Porque tempos fortes geram homens fortes e tempos fracos. Meu Deus, até me perdi. Peraí, pastor, deixa eu ler. Tempos difíceis geram homens fortes e homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. Homens ou mulheres, não importa em que sílaba, em que pronome está. Porque isso serve para os dois sexos. Sim. Porque a mulher, ela, que nem o senhor falou, então, a mulher ela veio para suportar pesos, não pesos carnais, mas pesos espirituais. Porque o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. Os dois juntos tem que andar em conjunto. Não pode o pescoço querer soltar da cabeça, porque se o pescoço soltar da cabeça, a gente não vai ficar com torcicolo. Se o pescoço quiser ir para um lado e a cabeça para o outro. Sim. Verdade. Então, e nem dá, né? E a gente hoje em dia sofre muito com isso porque elas querem mutar. Eles querem. Essa geração quer mutar isso. Quer mudar. Quer calar a antiga geração que veio assim desde a época de Cristo. Sim. Quer mudar agora. Elas querem mandar e querem deixar os homens desmandar, que nem elas querem trabalhar e deixar os homens para cuidar da casa. E depois ainda reclama, né? Sim. Que os homens, a maioria dos nossos homens... Sim. Né, a maioria dos nossos homens são efeminados. E as pessoas pensam que a palavra efeminado vem de homossexualismo. E efeminado é um homem que é dominado pela mulher. Ele trocou o papel com a mulher. Sim. Ele pode ser até um heterossexual, casado com uma mulher, mas ele trocou o papel, inverteu os valores, né? A mulher sai para trabalhar, a mulher que põe a comida dentro de casa, é a mulher que paga o aluguel, a mulher que paga as contas, e o marido que lava a louça, que lava a roupa, Sim. que passa, que cuida dos filhos, que leva para a escola. E isso está gerando uma distorção tão grande dentro da mente das pessoas que os filhos que são gerados nesses tempos fáceis,
eles já nascem totalmente desvirtuados Eles já no nascem, seu entendimento, no seu sim, caráter. eles já nascem com a intoxicação no sangue. As heranças Sim, hereditárias. Eles já nascem com as heranças hereditárias. A intoxicação. verdade. Eles já nascem. Isso é uma grande verdade, esse tóxico aí, né, que vai passando de geração em Sim, geração. Por exemplo, a Bíblia diz, né, a própria palavra diz que Davi ele vai dizer assim, ó, em iniquidade eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, o que Davi está dizendo para nós? Olha, eu fui gerado no pecado e nasci no meio do pecado. Então, eu sou pecador, porque o DNA que tem dentro de mim é um DNA contaminado, sim, a genética contaminada, esse sangue contaminado com essas toxinas. Então, esses filhos que vão nascendo a partir dessa geração que está surgindo agora, de jovens de 16, 18, 20 anos, esses jovens vão ser bem piores do que a geração que está se levantando sim, agora. Hoje nós estamos vendo o homossexualismo, aborto, movimento feminista, pessoas que não têm mais compromisso com Deus, que não são mais espirituais, que não pessoas oram. na prostituição. Hoje é muito difícil ver. Uhum. Hoje é muito difícil você ver um jovem que leva para a igreja Bíblia. A minha aqui, ó. Tá bem guardadinha. Amém? Então, não leva mais. Por quê? Porque é cafona, é Sim, fora de aí quer época. levar, aí leva o Vamos celular. levar, né? É uma geração que está conectada e ao mesmo tempo está desconectada das coisas de Sim, Deus, porque leva o celular, mas ao mesmo tempo que eu estou olhando um versículo bíblico ali, procurando na Bíblia, chega uma mensagem no Facebook, no WhatsApp, vai ver, eu quero ir lá olhar, vai ver. né? Aí eu vou ver e eu acabo me distraindo daquilo Sim, que Deus tem para mim. só que isso também Amém? são ações da alma. A alma, você tá ali Verdade. lendo a Bíblia no celular, aí a sua razão tá assim, eu vou ir aqui e depois eu vou desligar. Mas aí chega uma mensagem, sua alma pega e fala assim, mas e se você olhar? Vai dar em Verdade. nada, ninguém tá vendo mesmo. Essa é a briga entre o espírito e a alma. Só que nessa geração, Verdade. quem ganha essa briga é a alma. Alma. É a alma. Porque a alma, ela está dominando a razão. Não é a razão que está dominando a alma. A glória. Aleluia. Isso é forte, hein? Então, muita gente, muitos cristãos dentro da igreja estão agindo pela alma. Não estão agindo pela razão, que é o necessário. Pedro andou 3 anos com Jesus, gente. Ele andou 3 anos com Jesus, mas quando os soldados foram buscar Jesus no monte, Pedro cortou a orelha do soldado. Por quê? Porque ele foi pela alma, ele não foi pela razão. Ele tinha ações com Jesus, mas a sua reação mudou tudo durante aqueles 3 anos. Eita, é forte isso. A sua reação, por isso que eu falo, vigiem, não é só orar, vigiem nas suas reações. Eita, glória. Vigiem nas suas reações, não vigiem na sua ação. Vigiem nas reações. Porque Pedro, ele vigiava nas ações. Mas ele não vigiou na reação dele. Qual seria a reação dele? E a reação dele foi Verdade. o quê? Cortar a orelha do soldado. Isso não é um papel de uma pessoa que anda 3 anos com Jesus. Jesus, ele não fez isso. Jesus, ele foi lá e colocou a orelha do soldado no lugar. Porque Jesus, ele é a razão. Sim. Pedro ali, ele foi alma. Ele reagiu Isso é forte. de uma forma que não era para ele reagir. Porque nesses 3 anos ele não aprendeu. Ele só conviveu, ele não absorveu. Por isso, vigiem nas reações, não nas ações. As suas ações vão mostrar quem você quer ser. As suas reações vão mostrar quem você verdadeiramente é. Verdade. Isso é forte, hein, Fran? E quando Jesus ele disse para Pedro, Pedro, hoje você me negará 3 vezes antes que o galo cante.
A alma de Pedro disse: não, Senhor, eu nunca te negarei, eu te amo. O galo cantou e Pedro negou, porque ele agiu pela alma. E até ele aprender a dominar, até a razão dele tomar o controle de novo de tudo aquilo, ele teve que lutar contra ele mesmo. É a briga entre o espírito e a alma. Ele teve que lutar contra ele mesmo. Verdade. Porque a razão, ela tem que estar em cima da alma, não a alma está em cima da razão. Porque se a razão estiver embaixo da alma, a alma vai se sentir superior e vai fazer você entrar na prostituição, na droga. Vai fazer você ir pro mundo. Verdade. Vai fazer você ir pro mundo, não vai fazer você ir para Cristo. Porque se a sua alma, ela quisesse a Cristo, todos no mundo, todos que vivem nesse planeta Terra, são 7 bilhões de pessoas. Todas essas pessoas que vivem na Terra, elas seriam cristãos por causa da alma, se a alma quisesse Jesus. Mas a alma não quer. A alma quer o mundo. A alma repudia Jesus todos os dias. Sim. Porque, olhando para a palavra de Pedro, quando ele nega, né? Você diz que ele anda 3 anos, mas 3 anos ele tem ações erradas. Mas aí Jesus ele vai dizer assim, Pedro, Satanás pediu para peneirar você. E eu orei, eu intercedi por você. Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Olha que coisa incrível. Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para Pedro? Tu nunca se converteu. Sim! Andou comigo. 3 anos! Viu os milagres, participou de tudo comigo, comeu da minha mesa, viu andando sobre as águas, tu andou sobre as águas, viu o paralítico andar, o cego ver, o morto ressuscitar, mas você não se converteu ainda. Glória a Deus. Então, Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Uma das coisas que eu vejo aqui, Fran, que não sei se você vai concordar comigo, mas é um entendimento. E muitas das vezes nós queremos fortalecer alguém enquanto ainda nós não estamos convertidos, porque se a minha alma não está convertida a Cristo, né, batizada com o fogo do Espírito, eu não consigo fortalecer ninguém. Muito pelo contrário, eu vou desviar ela do propósito. Sim. Eu vou ser aquele tipo de pessoa que a Bíblia diz que é um cego guiando outro. Sim. Amém? Que nem, é a mesma coisa, se liga. Intoxicação da alma, intoxicação do coração. O senhor tem razão, tem muita gente hoje em dia que está cego, mas quer curar outro cego. Que está paralítico, mas quer curar outro paralítico. É muita verdade isso. Isso é uma verdade imensa. Então, nós temos infelizmente, que trazer a paz para a nossa alma. Infelizmente, estamos sem paz. A igreja de Cristo hoje está passando um processo muito delicado. E o processo delicado é que as nossas músicas é para a alma. Sim. Hoje nós vamos para a igreja para ouvir uma palavra que alegre a nossa alma. Nunca é uma palavra que venha para alegrar o nosso espírito. Nunca é um louvor para o espírito, mas é um louvor para a alma. Por exemplo, eu não vou citar nome de cantores, porque a gente nem podemos, né? Mas nós vimos esses dias a Bruna Carla, né? Pegou e postou passou no Facebook, ela estava fazendo lá participando de uma sala de bate-papo com outra apresentadora. E ela pegou e falou que ela não foi cantar no casamento de um amigo homossexual, justamente porque ela cria na Bíblia. E uma outra cantora gospel, cristã, falou desse jeito, comentou no seu Twitter o seguinte, que a Bruna Carla foi infeliz na sua fala no podcast. Não foi. Mas como que ela foi infeliz se ela está defendendo a palavra de Deus? Ela não ofendeu o amigo, ela não falou mal do homossexualismo. Primeiro, ela respeitou
né? Sim, A homoafetividade dele, ela só disse, eu tenho uma fé, a minha fé diz que eu não posso compactuar com isso, então eu creio nisso. E hoje a igreja, ela está não vou usar a palavra, numa saia justa, e a igreja, ela está vivendo pela alma, e ela está aceitando muitas coisas para agradar pessoas sim, e não a Deus. realmente. Isso é muito ruim. Sim, porque, que nem o senhor disse, tem muita gente que está ali querendo agradar a alma. Tem muitos cultos hoje, muitas Verdade. pessoas hoje que querem fazer culto para a alma. Nunca para o espírito, nunca para a razão, sempre para o sentimento. Verdade. E isso destrói a nossa razão. Porque a nossa razão ela vai se enfraquecendo. A gente vai para a igreja atrás de fortalecimento espiritual. E a gente volta mais desanimado. Porque o fortalecimento espiritual, segundo a palavra, em Romanos 12, é através do culto racional. Sim, Então, é um culto que vai afetar a razão e não a emoção. Eu posso ir para o culto e chorar, chorar, chorar. Se não mexer dentro da minha razão, não muda, não afeta o meu espírito, não gera fortalecimento. Se eu chorei, chorei, foi tudo por emoção, eu vou sair dali e vou sair da mesma forma que entrei, às vezes até sim, pior. realmente, porque a gente é uma esponja. Você já vai absorver mais cargo do que você tinha. Uhum. Então, vai ser complicado porque a gente vai na igreja para buscar razão, a gente vai na igreja para buscar razão e acha sentimento. A Verdade. gente não acha o que a gente busca, a gente acha o que eles precisam. O que eles acham que a gente precisa. De consolo Isso é forte. Nós temos... para a nossa alma, Eita, glória. não consolo para o nosso espírito. Então, Deus, forte. Então, nós temos que silenciar a nossa alma, como disse Davi em um dos salmos. Ele diz assim: portanto, fiz calar a minha alma, como um bebê que necessita do seio materno. Ou seja, ele botou ali o seio na boca do bebê, o bebê se cala. Então, a nossa alma, ela tem que ser silenciada. Davi também vai dizer o seguinte: aquieta a minha alma, espere em Deus, confia, que ainda louvaremos o Senhor. Por que tu está perturbada dentro de mim? Se aquieta. Então, nós temos que ter esse Sim, pensamento, dessa quietude em Deus, né? E nunca aceitar um culto que vai para a alma. Por exemplo, uma das coisas que nós vivemos hoje, a nossa maior dificuldade no reino é silenciar a nossa alma mediante aquilo que nós estamos vivendo, mediante aquilo que nós estamos sim, passando. E Deus, ele vai fazer o milagre. Eu creio que Deus ele vai fazer algo sobrenatural. E para Deus fazer esse sobrenatural, para Deus operar esse sobrenatural, nós temos que ir para o culto não para ouvir vozes para nossa alma, mas para fortalecer o nosso espírito, para que nós venhamos receber esse culto racional. Hoje eu olho para você e eu fico muito feliz de saber que sim, ainda Deus tem levantado nesse tempo filhos cristãos que estão se levantando, né, diante da presença de Deus para viver o sobrenatural e viver um poder do Espírito, que tem esse entendimento que nós vamos para a igreja para prestar um culto para Deus e não para os homens. Nós vamos para a igreja para prestar uma adoração, um louvor para Deus e não para os homens, e não é para nós a adoração, porque hoje é comum nós irmos para a igreja e sim, chegar e falar assim: hoje eu não gostei do louvor. Mas o louvor é para quem? É para mim ou é para Deus? Então, quem é que tem que gostar? Quem é que tem que aceitar esse louvor? é Né? Quem Deus. tem que aceitar é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Sim, Deus. Então, há uma necessidade de transformação. Então, Fran, essas frequências tóxicas que nós estamos vivendo esses últimos tempos são frequências de destruição, frequências de morte, né? sim, Eu vou citar uma coisa que eu vi. Eu estava vendo, a gente vê, né, as crianças assistir
desenhos Sim. infantis, e nós vemos que essas frequências tóxicas estão introduzidas em Todos tudo os de uma forma lugares. subliminar ou subjetiva pelo lúdico, que impede a gente de ver o mal por trás. Que vai dizer assim, que a cobra não tem pé, a cobra não tem mão. E esse período, eu vi que, né, dentro desse período, eu vi que, né, essa música, eu falei, nossa, é uma musiquinha que não tem nada a ver, ela só sobe no pezinho de limão. E conversando com uma pessoa que serve no candomblé, essa pessoa disse que isso é um ponto de invocação do Exu Cobra Coral. Olha. Aí eu peguei e entendi que Satanás, ele tem introduzido suas artimanhas dentro da igreja e no Nas meio da família crianças, dos que são o cristãos, de futuro. uma forma tão sutil que nós recebemos muitas coisas tóxicas sem, né, nem nos atinar para isso. Por exemplo, tem uma outra musiquinha desse mesmo DVD que vai dizer assim, que foi para Tororó, beber água não achei. Achou uma bela morena, quando em Tororó, que lá em Tororó a pessoa deixou. Aí vai falar que Mariazinha... Olha. As águas sendo invocados Olha. e nós estamos recebendo Olha. essas frequências tóxicas. Muitas das vezes temos colocado essas frequências dentro da nossa casa para fugir dos nossos filhos. E nossos filhos, que estão sendo que viemos de uma geração forte, estamos criando filhos fracos para a próxima geração, totalmente deturpados de entendimento e almáticos, né? Cheios de problemas na alma. Então, é um período, Fran, que eu me alegro muito pela tua vida. Louva a Deus por Amém. Deus está levantando crianças, Deus está levantando adolescentes, Deus está levantando jovens nesse tempo tão novos para marcar essa geração dizendo, olha, vocês estão indo no caminho errado. Porque eu nasci na mesma geração que vocês. E eu estou indo nessa geração e eu estou indo na contramão do mundo. E você também tem que ir na contramão do mundo. Porque é isso que nós temos que pregar. Né? Desde o momento que eu conheci vocês, a família, através da minha tia. Preciso convidar a Fran para a gente estar fazendo uma live junto para que os jovens, os adolescentes que nos vejam daqui para frente, eles entendam que precisam entrar dentro de uma frequência viva, pura, que não venha ter toxinas e que nós venhamos viver debaixo do poder de Deus. Essas são as minhas considerações finais, né? O Facebook já está avisando aqui que a qualquer momento a live vai cair. Eu queria que a Fran falasse e nós vamos orar, agradecendo por essa oportunidade. Sim. E logo mais, Fran, vamos nos reunir um outro tempo para nós falarmos sobre um outro tema, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Obrigada, dos seus pais, abençoe o seu ministério, tá bom? A pastora, Amém. que também está lá em Cubatão, que Deus abençoe de forma sobrenatural. Que Deus abençoe a vida do Pode Senhor. falar Amém. aí suas considerações finais e nós vamos orar. Tá bom. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui hoje. Não olhem para mim e não sou diferente de vocês, mas o que há em mim é diferente do mundo. O que há em mim é diferente de todos esses adolescentes que vivem aí hoje. Não vivo só eu, mas Cristo vive em mim. Então eu sou diferente porque eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Deus em mim. Amém. Então eu venho pedir, andem na razão. Vocês que estão aqui hoje assistindo essa live, não deixem os seus sentimentos atrapalharem os seus propósitos. Porque às vezes Deus vai falar para você assim, ó, daqui para frente eu vou tomar isso, mas você não move um dedo e não pensa.
Mas a sua alma está ali martelando na tua cabeça e falando: mas se não der certo? Mas e se isso não acontecer? Mas e se não. Deus, vou avisar pra vocês: Deus não vai mover a mão dele enquanto você querer alcançar algo que não dá. Enquanto você querer alcançar algo que não tem como, Deus não vai mover a mão dele. Então coloque nas mãos de Deus e deixe Deus trabalhar. Não interrompa os planos de Deus na vida de vocês. Amém. E pensem nas suas reações, não nas suas ações. Porque as suas ações vão ser diferentes das suas reações. E as suas reações podem mudar as suas ações. Se você agir pela reação, a ação que você tem vai ser a sua reação. E você vai ser uma pessoa diferente. Amém. Amém? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos orar, né, pastor? Vamos orar. Tá bom. Amém? Quero agradecer a presença de todos que participaram dessa live, os filhos. Peço que daqui a pouco, dentro de uns 40 minutos, ela vai estar no YouTube. Você pode assistir novamente. Se você tiver uma pergunta, nos chame lá no PV, tá bom? Queria agradecer a cada um de vocês. Quero orar por cada um que entraram na live, cada pedido de oração. Amém? Queria declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Essas substâncias tóxicas, essas frequências de som tóxicas que estão sendo liberadas dentro da tua alma, para fazer você viver pelas emoções e não pela razão do espírito, que elas sejam eliminadas nesse tempo, tá bom? E eu queria orar juntamente com vocês, amém? E queria estar agradecendo cada. A partir da semana que vem, nós vamos começar a falar sobre algo muito tremendo de cura interior e libertação. Vai estar participando conosco o pastor Cassiano, pastora Josiane. Vou ver se eu consigo também marcar com o apóstolo Ricardo Ribeiro, para nós estarmos falando sobre orfandade. Crianças geradas dentro de um sepulcro. E nós vamos falar de as maldições que transformam o útero materno em uma sepultura, aonde são gerados filhos e filhas na sepultura. E essas crianças nascem, esses jovens nascem debaixo de um problema muito sério e são gerados dentro dessas sepulturas. Mas eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nessa tarde que eu me coloco aqui diante da tua presença. Deus, eu quero agradecer pela vida da Franciele. Quero agradecer pela vida da Débora, do Felipe Pessoa. Quero agradecer, Senhor, pela vida do Robert, da Lúcia Paixão. Quero agradecer pela vida da Edileuza, da Zunaira, da Jande, Senhor. Quero agradecer, ó Deus, pela vida do Leandro, do Samuel Borba, do Michel. Senhor, quero agradecer pela vida do Douglas, da Sabrina Cruz. Quero agradecer, Senhor, da minha cunhada Zeneide Gomes, que está assistindo ali no estado do Ceará, a sua família. Quero agradecer pela vida do Vini, Senhor. Pai, quero agradecer, ó Deus, meu Deus, pelo grupo Filhos do Rei que estão assistindo, pela Givonete Santos. Quero agradecer, ó Deus, pela vida de cada um, ó Pai. Quero agradecer pela vida da Sônia Dias, meu Deus, do Samuel Borba, da Patrícia Ferreira. Quero agradecer pela vida do Isaac Batista, da Franciele Soares, sua família. Meu Deus, pela vida da pastora Vanessa. Quero agradecer, ó Deus, pela vida do Samuel Ramos, do Gilmar Bezerra da Silva. Rei Calabachuri Miclama Darassori Quimiraia. Quero agradecer pela vida do Frailan Araújo, do Robert Henrique. Pai, quero agradecer, ó Deus, pela vida de cada um dos seus filhos, da pastora Jaciara, da Rosa Silva. Quero agradecer, ó Deus, pela vida de cada um deles, para que da Tainá, para que eles tenham viver o milagre da Késia. Meu Deus, em nome de Jesus, quero agradecer pela vida do Carlos Marcos, da sua família. Quero pedir, ó Deus, que cada uma das pessoas que ainda vão ser alcançadas por essa live, meu Deus, através, ó Pai, do YouTube, meu Deus, que essa live venha a ser de grande influência na vida dessa pessoa. Pai,
pedimos que os teus anjos ministradores continuem ministrando na vida dessas pessoas, libertando elas, meu Deus, dos aspectos de Grécia, dos aspectos de Roma, dos aspectos de Babilônia, Senhor, que estão sendo introduzidos dentro da igreja através desses movimentos, através do movimento, Senhor, do feminismo, através do movimento, Senhor, do socialismo comunista, que está sendo instalado dentro da igreja de Cristo. Pai, conduta esse teu filho, essa tua filha para um reino de paz, para que a paz de Cristo reine dentro dela. Senhor, liberta essa pessoa que está presa às drogas, liberta essa pessoa que está presa à prostituição, liberta essa pessoa, Senhor, que está com a alma tão intoxicada, pensando em suicídio, pensando, Senhor, em mutilamento, em largar sua família, em largar sua casa. E, meu Deus, essa pessoa que está se deixando ser levado pela toxina da alma, Senhor, traga a tua luz, Espírito Santo, em o nome de Jesus, ó Deus. Nós te pedimos e te agradecemos porque cremos. Muito obrigado. Fran, que Deus abençoe sua vida, sua mãe, seu pai. Deus abençoe eles. Amém? Na próxima conferência vamos estar juntos. Quero dar um abração em vocês e na tia Rose. Tá? Fica bom. com Deus. Fica com Deus. Um beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Fica com Deus. Até quarta-feira. Tchau, tchau.